Olá, seja muito bem-vindo! Com este vídeo eu estou iniciando aqui no canal uma série de aulas de interpretação dos exames laboratoriais, sendo que a aula 1, essa primeiríssima, é sobre o hemograma, o exame mais comum, que é mais pedido e que às vezes a gente só consegue entender o iniciozinho, vai chegando aqui pro final, VCM, HCM, CHCM, RDW, e a gente não consegue entender. E eu era assim justamente há um tempo atrás, me interessei, fui fazer alguns cursos, fui buscar pessoas que poderiam me ensinar, assistir a outros vídeos também, e estou pronta então para compartilhar com vocês o meu conhecimento. Então, a aula 1 vai ser sobre a parte chamada da série vermelha do hemograma, que é o eritrograma, que é um outro nome para nossas hemácias. Então, vou falar sobre esses marcadores aqui. Na aula 2, eu vou dar continuidade ao hemograma, mas em outro vídeo, vai ser sobre a série branca, que são nossos leucócitos, nossos glóbulos brancos, né? E também sobre a série plaquetária das nossas plaquetas. Mas só para uma aula hoje já tá bom o suficiente isso daqui. E se você já é aqui de casa no canal, sabe que eu tenho mania de professora e gosto de explicar tudo tintim por tintim e gosto de deixar para vocês um material que vocês possam adquirir e imprimir com tudo isso aqui que eu vou explicar. Então você não precisa ficar desesperado para anotar, pode assistir enquanto tá lavando a louça, enquanto tá passando a roupa, que é assim que a gente faz, eu sei, né? Enquanto tá dirigindo, e aí ao final você pode vir aqui na descrição do vídeo, clicar, o link vai direto para Hotmart para você adquirir toda essa tabelinha de todo o hemograma, com a explicação que eu vou dar aqui, com todas as taxas direitinho. E você sabe que meu precinho não existe em lugar nenhum, né, gente? É menos que um cafezinho, é menos que um almoço. Então, eu acho que vale a pena, tá? Então, vamos começar? Estou aqui com a minha colinha, que nada mais é que uma parte do documento que você vai poder imprimir. Vamos começar então com as hemácias, que são os eritrócitos. Ela vai ser medida em milhão por milímetro cúbico. Isso você tem que prestar atenção. Você não precisa decorar essa escala aqui, mas você tem que observar que cada marcador do seu exame vai ter uma escala de medição. Por quê? Por exemplo, se você vai medir um lápis, você usa centímetro. Se eu for medir esse quarto aqui, onde eu faço a escolinha dos meus filhos, eu vou medir em metro. Se eu vou medir daqui até 2 ruas, 3 ruas lá, fulano de tal, a casa lá, talvez seja em quilômetro. Então, eu preciso saber qual escala foi utilizada, porque às vezes sua escala do seu laboratório é outra e aí você se desespera aqui, mas é uma questão de escala. Geralmente vai ser a mesma porque é padrão, tá? Eu estou utilizando aqui, ó, a referência convencional que eu peguei no laboratório Sabin, que é o que eu utilizo aqui em Brasília. Então eu vou apresentar para vocês o marcador no exame, a referência convencional que o próprio laboratório costuma colocar já na folha do exame. Depois vou apresentar o mais importante, né, que é a referência ideal, baseada na medicina integrativa, e fazer algumas observações, considerações, para você entender melhor essas taxas, tá? Então, as hemácias ou os eritrócitos são os glóbulos vermelhos. De fato, eles têm essa cor. São esses glóbulos aqui, não tem núcleo, essas células, mas elas têm um achatadinho aqui no centro, tá? Como vocês vão ver aí na imagem. São produzidas pela medula óssea e estão dentro do nosso sangue e elas vão ser importantíssimas no transporte dos gases, oxigênio e gás carbônico. Então, passa aqui pelos capilares, aqui do nosso pulmão, pegam o oxigênio, entregam ao longo do nosso corpo todo, depois pegam o gás carbônico, vem trazendo o gás carbônico e devolvem para o pulmão para a gente liberar. Então, é aquela sensação, se te falta oxigênio na vida, né? Falta a base, falta tudo. Então, muitas vezes, problemas aqui relacionados com essa série vermelha que gera aquele cansaço extremo, aquela sensação de fadiga, né? E isso vai gerar efeitos em cascata no organismo inteiro.
Então, realmente é um exame básico, exame comum que toda vez que você vai no médico tem que pedir, né? Bom, se a taxa de hemácias, né, é normal aqui, ó, referência convencional, H de homem, tá? M de mulher, C de criança e I de idoso. Então, vocês estão vendo aqui quais são as taxas, você vê aí qual que é o seu caso que você está pesquisando. A referência ideal vai ser aqui da metade para cima, mais ou menos uns 5,5, tá bom? E aí, se essa taxa está baixa, geralmente, nem sempre, tem que relacionar com outros fatores, vai estar ligado à anemia. Bom, agora vamos para hemoglobina. Observa aqui também a escala, compara se está igual à sua. E o normal, então, de homem é essa taxa, de mulher esta outra, de criança esta e de idoso esta daí. Você pode anotar ou depois imprimir o documento. Bom, o que é a hemoglobina? Ela é uma molécula de proteína que está dentro da hemácia. Então, aqui, ó, dentro da hemácia, vão ter hemoglobinas, várias, um monte aqui, ó, a título de ilustração, estão sendo esses pontinhos vermelhos. E a hemoglobina, ela, dentro dela, ela tem, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, de uma forma bem ilustrativa, muito simplória mesmo, é como se a hemoglobina, ela tivesse umas 4 gavetinhas, sabe? E essas gavetinhas aqui, ó, em vez de serem de madeira, imagina que elas são de ferro, tá? E aí, então, elas vão guardar o oxigênio, né? Para depois liberar nos locais certos, aí, distribuindo ao longo do nosso corpo, no nosso tecido. Então, ela vai se ligar ao oxigênio, vai levar os tecidos e novamente uma taxa baixa de hemoglobina vai indicar uma provável anemia. Muitas vezes uma anemia ferropriva, que é uma anemia por carência de ferro. E qual é a taxa? Vai ser 14 a 16 para os homens, 13,5 a 15,5 para as mulheres e 12 a 12,5 para as crianças. Bom, o hematócrito, ele é medido em porcentagem. Nós temos aqui, ó, então, a taxa da referência convencional para o homem, para a mulher, para a criança e para o idoso. E na referência ideal, vamos ter então 42 a 48 para o homem, 39 a 46 para as mulheres e 42 a 48 para as crianças. O que é o hematócrito? Ele vai indicar a porcentagem de células vermelhas, ou seja, de hemácias, que se encontram no volume total do sangue. Então, se você foi lá, tirou seu sangue, né? Tá aqui o vaso de sangue cheio de hemácias. Ó, aqui, né? Vaso de sangue cheio de hemácias aqui. Aquela amostra que você deu, eles vão descobrir então quantas hemácias tem, fazer a divisão e ver como é que está a concentração aí no seu sangue. Novamente, o hematócrito baixo é indicativo de anemia, ou seja, poucas hemácias no seu sangue. Mas um hematócrito alto, suponhamos mais de 3 vezes a taxa de hemoglobina, então essa porcentagem deu 3 vezes mais o que você encontrou aqui assim, pode apenas indicar que você fez o exame desidratada. E aí, às vezes, você está lá em jejum,
não tomou água depois que acordou, às vezes tomou água só na noite anterior, lá no seu jantar, um suquinho, uma coisa assim, foi fazer o exame desidratado. E aí o que? A concentração de hemácias no seu sangue vai estar alta porque você está desidratado, não por uma doença específica. Então é muito importante ao fazer, né, o hemograma, estando em jejum, que você beba água. Acorda, já bebe água e antes do exame lá, enquanto tá lá no laboratório esperando, bebe de novo, tá bom? Você tem que estar com vontade de fazer xixi para fazer esse exame, é o ideal. Fica a dica importante aí. Agora, o VCM também tem essa escala aqui, vai ser 80 a 99 para adulto, A de adulto, tanto faz ser homem ou mulher, 70 a 86 para criança, tá? A taxa ideal vai ser, então, 88 a 92 para os adultos e por volta de 90 para as crianças. O que quer dizer VCM? V de volume, C de corpuscular, M de médio. Volume corpuscular médio. O que quer dizer isso? É a medida do tamanho das hemácias. Então, as hemácias têm um determinado tamanho, assim que é considerado normal, suponhamos que seja esse aqui. Não são todos iguais, ela tem uma pequena variabilidade, mas tem que ser pequena. E aí acontece, de vez em quando, de ter então hemácias microcíticas, que aí fala, você está com microcitose, são hemácias menores. Geralmente o motivo das hemácias diminuídas, da microcitose, vai ser a falta, a carência do ferro. E pode acontecer também de você estar com hemácias aumentadas, que vai ser um outro tipo de anemia. Essa daqui das hemácias menores é a anemia ferropriva, falta de ferro. Já de hemácias maiores é a anemia megaloblástica, mega de grande, que aí geralmente é falta de cobalamina, que é a vitamina B12, e de folato, conhecido como aquele suplemento de ácido fólico, que é a B9. Então, muitas vezes os veganos, vegetarianos têm esse tipo de anemia megaloblástica por carência de B12 e B9, que é muito presente na carne. Então, se você está com pouca ingesta de carne, está com aquela dúvida se carne faz bem, não faz bem, aconselho você a vir aqui no canal e assistir minha série de vídeos sobre dieta carnívora. Às vezes, em vez de ficar tomando um monte de suplemento, vale a pena você fazer 10 semanas, 100 dias de dieta carnívora estrita, dá um up geral nos seus exames, na sua saúde em geral. Eu vou explicar lá tudo direitinho numa série de vídeos. E aí você volta a fazer esse exame, você vai ver que você provavelmente normalizou, seja por falta de ferro que tem na carne, seja por falta de B12 e B9 que tem na carne. Não se deixe enganar que nenhum suco verde, nenhum vegetal verde escuro vai ter mais ferro biodisponível, mais B12 e B9 biodisponível para você do que a carne. Bom, aqui então VCM, tamanho médio das suas hemácias. Agora, o HCM é hemoglobina corpuscular média. Então, H de hemoglobina, C de corpuscular, M de média. Mas tem laboratório que chama, em vez de chamar de HCM, chama de HGM, porque troca o corpuscular por globular, só por esse motivo. Então, às vezes, no seu tá HGM, confere aí. Essa taxa aqui, então, vai ser a convencional, que você tá vendo aqui, tá? E vamos ter, então, a taxa de referência ideal, que vai ser para adulto 27 a 33 e para as crianças por volta de 30, tá? O que quer dizer isso? Essa hemoglobina corpuscular média é a quantidade média agora de hemoglobina dentro da hemácia. Então, você tá aqui, ó,
com a sua hemoglobina. Suponhamos que aqui a título de ilustração eu tenho desculpa, você está aqui com a sua hemácia. Aí dentro dela, a título de ilustração apenas tem 6 hemoglobinas. Obviamente tem muito mais, né, gente? Já essa outra aqui também tem 6, mas ela tá um pouquinho menor, estão vendo? No caso aqui, o exame vai considerar que tá igual. Se essa daqui, que tá enorme, tem 9, o exame vai considerar que a taxa aumentou. Se essa pequenininha aqui, tem várias pequenininhas só com 2, o exame vai considerar que a taxa tá diminuindo. Ou seja, ela mede a quantidade média de hemoglobina dentro da hemácia sem se preocupar com o tamanho da hemácia. Então, vai saber só a quantidade de hemoglobina que você está tendo dentro das suas hemácias. E aí, o que acontece? Quando os valores estão baixos, ou seja, você está com pouca hemoglobina dentro das suas hemácias, a célula vai ficar um pouquinho esbranquiçada. Às vezes, esse centrozinho dela aqui, ó, fica um pouquinho esbranquiçado. E os valores, se estão aumentados, ou seja, se está com muita hemoglobina dentro da hemácia, ela vai estar com mais pigmento vermelho, então ela vai estar mais escura que o normal. Aqui, então, para os adultos, os valores aqui acima de 34 vão indicar essa hipercromia, ou seja, hemácias mais escuras que o normal, tá? E pode ser devido a alguns fatores, por exemplo, consumo exagerado de álcool, interação de alguns medicamentos ou problemas aqui da tireoide. É comum também que vão ser observadas hemácias maiores que o normal, essas hemácias aqui, ó, macrocíticas, tá? Causando, né, a macrocitose aqui. E vai indicar, então, anemia megaloblástica devido a, como eu falei, deficiência de B12 e de B9. Já quando os valores estão abaixo aqui de 26, é indicativo do contrário, de hipocromia, ou seja, menos pigmento vermelho nas suas hemácias. Então, elas vão ter uma cor mais clara que o normal, devido à menor concentração de hemoglobina por hemácia. E aí, geralmente vai ser por anemia ferropriva. Ou, em alguns casos, anemia genética, chamada de talassemia. E aí, nesse caso, é melhor um acompanhamento médico, né? Que é um pouco mais complicado. Bom, então tá explicado aqui, ó. O HCM, hemoglobina corpuscular média, vai medir a quantidade de hemoglobina dentro da sua hemácia, tá? Agora nós temos, então, o CHCM, que é muito parecido com o HCM, mas vai levar em consideração o tamanho das hemácias. Porque aí é C de concentração da hemoglobina corpuscular média. Então, essa sigla aqui, ó, concentração da hemoglobina corpuscular média. Então, agora, para o HCM, se eu tenho aqui, ó, uma hemoglobina grande, uma hemácia grande e uma hemácia pequena. Essa tem 3 hemoglobinas dentro. Essa tem 3 também, mas essa tá menor que essa. Então, aqui, ó, aumentou sua taxa. Por quê? Porque está mais concentrada. E o contrário é a mesma coisa. Se eu tenho agora uma hemácia grande com 3 hemoglobinas dentro, comparativamente com essas, abaixou a concentração. Então, esse daqui vai indicar agora a concentração dentro da célula de acordo também com o seu tamanho. Então, esse índice vai permitir avaliar a quantidade de hemoglobina por hemácia. E aí, o aumento ou a diminuição do CHCM pode ser também sinal de anemia, alteração na tireoide, interação medicamentosa, consumo excessivo de álcool e outras coisas. Então, tem sempre que ser analisado os parâmetros junto com outras taxas para você ter um diagnóstico mais preciso, ok?
faltou falar aqui sobre a referência ideal do CHCM. Vai ser, então, 31 a 35 para todos, ok? Para facilitar essa compreensão, que eu sei que é um pouquinho complicado, VCM, HCM, CHCM, eu vou apresentar para vocês uma analogia feita pelo professor Fleury e que eu achei bastante interessante, tá bom? Deixa eu ver, apagar essa parte daqui, então, para vocês. Bom, vamos imaginar 3 copos com água. Um copo aqui, que eu vou chamar do copo normal, de 200 ml. Um copo um pouco menor que ele. E um copo que vai ser exatamente a metade dele, 100 ml. Tá? Então, se eu estou aqui no volume corpuscular médio, VCM, ou seja, o tamanho das hemácias, eu vou dizer que essa hemácia é de tamanho normal, tá? O copo é a hemácia. Essa hemácia é um pouco menor e essa hemácia, então, é metade do valor da normal. Então, esse daqui eu vou ter um exame com VCM mais baixo e esse exame com VCM mais baixo ainda, que eu estou medindo só o tamanho da hemácia. Agora, eu vou chegar com uma colher das de sopa aqui, tá? E vou colocar uma colher das de sopa cheinha de sal aqui dentro. O sal vai ser nossa hemoglobina colocada dentro da hemácia. Então, eu vou chegar aqui também com uma colher das de sopa cheia de sal, que é a nossa hemoglobina. O que acontece aqui? Com o HCM, que mede a hemoglobina corpuscular ou globular média. Não importa o tamanho. Eu pus uma colher de sal aqui, uso outra colher de sal aqui, ou seja, a mesma quantidade. Então, o HCM daqui vai ficar igualzinho. Agora, eu cheguei nessa daqui, que é exatamente a metade dessa, e eu coloquei uma colher das de sopa, mas pela metade também. Então, eu pus só metade de sal. O que acontece? Aqui a minha taxa vai diminuir de HCM. Por quê? Porque eu coloquei menos hemoglobina dentro da hemácia. Ok? Agora, então, vamos ver o CHCM, que é a concentração da hemoglobina corpuscular média. Agora é concentração. Então, neste copo de 200 ml, eu tinha uma colher das de sopa de sal, de hemoglobina, né? Esse daqui também é a mesma coisa. E aí o HCM se manteve igual. Mas a concentração aqui é diferente, concordam? Por quê? Porque esse copo é menor que esse. Então esse copo aqui, essa água está mais salgada. Porque tem uma colher cheia das de sopa de sal e menos água que essa daqui. Então aqui a minha concentração vai aumentar. Então o meu exame aqui vai dar aumentado. Já aqui, ó, vai dar igual, você concorda? Igual a este. Por quê? Porque eu diminuí proporcionalmente o tamanho da hemácia, diminuí proporcionalmente a quantidade de sal, hemoglobina dentro dela. Então aqui vai se manter igual, manteve igual, aqui aumentou. Então isso daqui é uma taxa para você analisar com essa calma aqui, ó. Então depois volta no vídeo, assiste de novo essa parte para você entender que uma não leva em consideração o tamanho e a outra leva em consideração o tamanho. E assim se mede a concentração, ok? Entendido agora, né? Ó, se você não tinha entendido, entendeu agora, vou falar para você fazer uma coisa que não dói nem um pouco. Você pega o seu dedo e clica no joinha para mim. Porque isso ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube a perceber que esse vídeo é relevante, mandar para outras pessoas e assim você me ajuda. Se eu tô te ajudando, via de mão dupla, me ajuda também, tá bom? E depois deixa um comentário com suas dúvidas e também dizendo qualquer coisa que você tenha gostado do vídeo, até crítica construtiva também vale, viu, gente? Pra eu, às vezes no próximo eu posso explicar alguma coisa que não tenha ficado bem entendido. Por quê? Porque comentário também me ajuda, tá bom? Então conto com você.
Vamos agora para a nossa última taxa aqui do hemograma, que é o RDW. E essa sigla aqui vai ser a partir de uma expressão em inglês, que está escrita aqui para vocês, ó. R, aqui, ó, essa parte aqui quer dizer glóbulos vermelhos, red é vermelho, né, células. E aqui quer dizer, então, em português, amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos. E o que quer dizer isso? É avaliar a variação de tamanho entre as hemácias. Quanto mais alto o seu RDW, houve mais variação do tamanho de hemácia. Então, é normal que haja uma pequena variação, mas muita variação não. Então, aqui a referência convencional é de 11 a 16. Já a referência ideal será de 11 a 13, tá bom? Ou seja, menor variação aqui. Se você está com RDW elevado, pode ser porque você está tendo, então, muitas hemácias pequenininhas por falta de ferro ou por muitas hemácias grandes por carência de B12 e B9. E aí você vai ter que analisar qual que é o caso com os outros marcadores, mas o RDW vai te mostrar a gravidade da situação. Se tá com muita variação ou com pouca variação, tá bom? Como eu sei que se você está preocupado com o seu hemograma, provavelmente é que está com falta de ferro, disseram que você está com falta de ferro, vou dar um bônus aqui falando sobre esses outros marcadores aqui de hematologia específica, tá? Para você ter aqui as taxas ideais e valor de referência, mas eu vou falar sobre isso mais especificamente, com mais detalhes em outro vídeo. Mas como esse outro vídeo pode demorar para chegar e você está precisando dessa informação para ontem, né? Então, só esse bônus aqui rapidamente, tá? Então, ó, exames para complementar um quadro que deu no seu hemograma negativo, o médico geralmente vai pedir homocisteína, ferro sérico, ferritina, saturação da transferrina, transferrina livre, TPPA, fibrinogênio, TFG e também cistatina C, que não coube aqui, tá? Valor de referência vocês estão vendo aqui, tá bom? Esse valor ideal também já coloquei alguns aqui, vou me deter só nesses dois aqui nesse vídeo, tá bom? Então, ferro sérico vai ser o valor ideal para homem de 80 a 150. Já para as mulheres, 70 a 120. E para as crianças, de 60 a 100. Então, vocês veem aqui que o valor mínimo subiu bastante aqui, às vezes até duplicou, né? Já a ferritina, gente, é ridículo isso aqui, ó. Para a mulher, a taxa é considerada normal a partir de 10. Minha amiga, se você tá com 10 aqui, eu já tive isso por aqui, você tá mal. É duro, a falta de energia, né? Aquele cansaço, aquela apatia, às vezes queda de cabelo. Então você já tá com um monte de sintomas desnecessários por conta de o médico dizer que você ainda está dentro do normal, mas você não se sente nem um pouco normal, né? Então aqui, ó, no valor ideal da ferritina, para adulto vai ser mais ou menos 100, por volta de 100, tá? E para criança, então, acima de 60 já vai estar bom. Ok? Então, você vê que está bem aqui, ó, nesse meio aqui. Ok? A ferritina alta demais também não é boa. Alta demais prediz inflamação, oxidação, pode ser problemas por fungos. E aí é muito interessante o uso como suplemento do alfa-lipóico. Aqui no vídeo a gente não pode recomendar dosagem, mas no papel, tá? Vocês vão imprimir, vai estar tudo, a matemática da coisa explicadinha. E quando acontece de você ter o ferro sérico baixo, mas a ferritina alta, olha só, pode ser verminose. Pode ser que você esteja precisando tomar vermífugo com mais frequência. E aí eu vou indicar para você meu vídeo sobre vermifugação que tá bombando aqui no canal. O que acontece? Os parasitas usam o seu ferro. E o corpo sabe que você tá infestado de parasita. Então o que ele faz? Ele sequestra seu ferro
ferritina para não alimentar parasita, esperando você tomar providências para mandar esses parasitas embora, tá bom? Então verifica, se você tem essa relação ferro sérico baixo, ferritina alta, faça uma boa vermifugação e repita o exame depois. Outra questão, às vezes você, por conta dessa taxa aqui baixa, dessa taxa baixa também, você começa a ter dificuldade aqui, problemas de tireoide, porque o seu T4, hormônio de tireoide, não consegue se converter em T3, e aí você vai ter um hipotireoidismo e vira uma cascata de problemas no seu corpo, e aí vai dar esses mesmos sintomas da anemia, de cansaço, de fadiga, queda de cabelo e tudo, muitas vezes por uma falta de base, de estar tendo essa anemia, então ferropriva, que vai causar tudo isso. Então, às vezes você está lá tratando a tireoide, sendo que precisa tratar algo antes disso. E aí, essa questão do ferro não é tão simples assim, por isso que eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Mas, para você já ir pensando em resolver seu problema, o que acontece? Às vezes, só suplementar o ferro é negativo. Às vezes, tá? Porque você vai lá na farmácia, compra lá um Noripurum, compra lá um Neutrofer, e aquilo vem 100 mg, 150 mg, um monte. E aquilo te dá até problemas gastrointestinais, você fica com diarreia, fica com azia e tudo. E aí melhora suas taxas, mas depois já piora de novo, você para de tomar, aquilo piora e a sua fadiga não vai embora. E aí é que um cientista, um pesquisador, digamos assim, que eu estou aprendendo muito com ele, fazendo o curso dele, ele apresenta assim como sua mitocôndria, né, responsável aí pela sua energia, ela é como se fosse a cozinha. E o ferro é o fogão. Então ele vai ajudar a produzir aí seu alimento, as coisas que você precisa para ter energia. Mas o cozinheiro é quem comanda tudo. E esse cozinheiro se chama isso daqui, ó, o cobre. Então ele é o precursor aqui do trabalho que o ferro vai desenvolver. E muitas vezes a gente está com uma alimentação pobre também em cobre. E o nosso solo, né, já não está com os mesmos minerais de anos atrás, então nós estamos tendo realmente pouca ingesta desse mineral aqui. E ele, por sua vez, precisa de outros, né? Então, para fazer toda a sinergia para acontecer, muitas vezes você não precisa só suplementar o ferro. Às vezes uma suplementação bem mais baixa, em dosezinhas mais baixas e até em dias alternados de ferro, aí vai estar tudo explicadinho aqui no documento, mas a questão assim, entre 10, 30 no máximo, tá? Miligramas, tem que ter muito cuidado aqui, porque não podemos indicar, tá? Vai ser mais benéfica, se junto então com cobre, e aí o cobre, ele faz uma combinação importante também com o zinco e com o selênio. E aí tem as dosagens corretas a serem indicadas, né? A vitamina D, a vitamina A, e sempre que a gente toma essas eu gosto de acrescentar a vitamina K2. E aproveitando, já que todas podem ser manipuladas juntos em veículo lipossomal, a E também. Então, a junção desses aqui, ó, mais o ferro em baixas doses, porque quem se alimenta de carne, quem come carne todo dia, tá tendo ingesta disso daqui. Mas por que o corpo não está absorvendo? O que está acontecendo com esse ferro? Será que é parasitose que está sequestrando esse ferro para não dar para os parasitas? Ou os parasitas estão consumindo? Aí depois que você resolveu isso, resolveu o problema, então só uma alimentação adequada com carne vai ser suficiente. Mas ainda não está sendo suficiente? Então está faltando isso aqui, ó, para fazer todo o mecanismo funcionar, para fazer a engrenagem girar e você ter isso daqui. Porque quem tem anemia ferropriva não é só falta de ferro. Tem algum problema, seja que isso que eu apresentei aqui da parasitose, seja de toda essa questão aqui que tem que girar para utilizar o ferro que você já ingere. Porque o certo é você
pela alimentação, já ter uma quantidade suficiente de ferro. E ferro demais enferruja o corpo. Não é bom. Então, suplementar ferro em grandes quantidades não é bom na minha compreensão. Farei um vídeo posteriormente, ainda estou aprendendo mais sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar seu joinha se você ainda não deu. E escreve aí nos comentários alguma coisa aí pra mim, inclusive sugestões e críticas construtivas. Te aguardo na aula 2 sobre os glóbulos brancos. Tchau, tchau!